Tudo bem. Então vamos trabalhar aqui com as nossas sociedades simples, então, tá? E para que nós façamos para que nós possamos trabalhar com as nossas sociedades simples, claro, nós vamos utilizar aqui o nosso Código Civil, tá? Mais especificamente, num dos artigos que eu acho, reputo ser aí um dos mais importantes, todos eu falo que são importantes, né? Mas tem alguns que se chamam mais a atenção. E no capítulo de sociedades simples, o primeiro artigo nosso de sociedade simples, que é o artigo 977 do Código Civil, vou voltar aqui, 997, desculpa, 977. Tá chegando, peraí, peço perdão. Aqui, ó. Da sociedade simples, começa aqui no artigo Marinho, a prova 997. da suplementar vai até hoje ou foi até a última matéria mesmo? Não, não, mesmo matéria da inicial, não vai hoje não. Para lá na sociedade comum e sociedade em conta de participação, Ah, tá. tá bom? Então veja, aqui o capítulo próprio nosso da sociedade simples é a partir do artigo 997. Eu quero reforçar com vocês uma situação muito importante. Ó. Quando nós falamos em sociedade simples, eu tive a oportunidade de falar na aula passada, que nós tivemos um encontro, mas falei de forma bem rápida. Então, eu gosto de reforçar bem essa situação. Quando nós falamos em sociedade simples, não entendam que a sociedade simples é uma sociedade simplória. É uma sociedade que não tem importância. É uma sociedade, de qualquer jeito. Não, não é isso. O nome é ruim. O nome é muito ruim. Não deveria chamar sociedade simples. Qual que é o melhor nome aqui? Deveria chamar aqui, ó, regras gerais do direito societário. Aí resolveria o nosso problema. Se fossem regras gerais do direito societário, todos não teriam aí esse preconceito enquanto da sociedade simples, porque o nome nos remete a algo que não tem importância, simples, né? Isso já fica assim no nosso subconsciente. O que é simples é aquilo que não tem tanta importância, é muito simples, é fácil, né? Talvez nem é o que não tem importância, talvez estou me expressando de forma equivocada, mas é algo que seja fácil. Se não é, melhor seria que o nome fosse Regras Gerais das Sociedades. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse capítulo de sociedade simples será aplicável aos demais tipos de sociedade. São as regras gerais mesmo, né? Nos tipos de sociedade, por exemplo, limitada, o que tem lá no capítulo de limitada é justamente aquilo que não estiver aqui no artigo 997, ou que for o que tiver um choque, o que for específico da sociedade limitada. Mas então, nós temos aqui as nossas regras gerais. Perceba também que nós estamos falando das chamadas sociedades personificadas. Então, nós estamos diante de uma sociedade personificada. O que isso nos diz? Que existe pessoa jurídica. Se tratam, portanto, de sociedades regulares. Mas por que eu estava dizendo que o artigo 997 ele é tão importante? Porque ele traz as regras que devem existir no contrato social. Contrato social, que é o ato constitutivo, né? Contrato social, aquele ato constitutivo, o documento, o instrumento em que os sócios sentam, discutem, estabelecem cláusulas contratuais, assinam e vão levar a registro. Se for uma sociedade empresária, o registro é na junta comercial. Em se tratando de sociedade simples, como ela é uma sociedade não empresária, o registro será no cartório de registro de pessoas jurídicas, regra geral, né? Porque existe exceção. Se for uma sociedade de advogados, por exemplo, o registro é na OAB. Sociedade simples, então, o sinônimo é de sociedade não empresária. Tá? Uma sociedade que não é empresária, ela pode ser uma sociedade simples? Pode ser. Ela normalmente vai ser uma sociedade simples? Não, não vai ser. Né? Porque normalmente os sócios vão utilizar-se de outros tipos societários, como por exemplo uma sociedade limitada. Mas depois a gente fala isso melhor. Vamos ficar aqui focar na sociedade simples. Vamos focar no nosso contrato social. Ato constitutivo, portanto, que será levado, então, a registro perante o órgão competente, que no nosso caso será o cartório de registro de pessoas
jurídica. E o que tem que ter esse contrato social? Primeiro, ele tem que ser escrito. Ele pode ser particular ou público. Ele pode ser feito entre as partes, normalmente é. Ou ele pode ser feito por escritura pública. Por escritura pública, os sócios vão ter um cartório, narram a situação fática para o oficial do cartório, o oficial do cartório pede uma escritura pública. Não tem necessidade de fazer isso, a não ser que a lei exija. Os sócios fazem de forma particular. Além das cláusulas estipuladas, o que o contrato social tem que ter? Nome, nacionalidade, estado civil, qualificação completa dos sócios. Sócios que podem ser pessoas naturais ou que podem ser pessoas jurídicas. Existem sociedades, a sociedade simples pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. Existe sociedade que só podem ser pessoas naturais. Nós vamos ver. Essa sociedade é nome coletivo. É uma outra sociedade. Mas na sociedade simples, os sócios podem ser pessoas naturais, pessoas jurídicas. Denominação, objeto, sede, prazo da sociedade. Capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bem suscetíveis de avaliação pecuniária, avaliação econômica. Vou só abrir um parêntese no que se refere a capital social, para que nós sempre façamos essa observação. O que é capital social? Imagina que A possui patrimônio e que quer unir esforços com B para a constituição de uma sociedade, por exemplo, de uma contabilidade, constituir uma sociedade simples. Mas isso é para todo qualquer tipo de sociedade. Tá? Eles querem unir esforços. A tem patrimônio próprio, B tem patrimônio próprio. O que é capital? B vai pegar parte do seu patrimônio, ou todo, não importa, eles vão estipular isso e vão transferir para a sociedade. É destacado do patrimônio do B e transferido para a sociedade. Por exemplo, capital social, cada sócio vai contribuir com 10 mil reais. Só para você entender isso bem. É como se o B tirasse os 10 mil reais dele. Ele tem que fazer isso, né? Tirar os 10 mil reais dele e transferir para a sociedade. Para ficar fácil, imagina que a sociedade já tem uma conta bancária. Assim que ela for registrada, vai ter uma conta num banco. Né? O nome no banco vai ser em nome da pessoa jurídica daquela sociedade. Tá? O B tem que depositar no banco e deixa de ser dele e passa a ser da sociedade agora os 10 mil reais. A mesma coisa, a mesma situação vai ser aplicável ao A. O A também vai retirar dele patrimônio e vai depositar lá os 10 mil reais. Qual que será o capital social? O capital social será de 20 mil reais. Ou seja, os 10 mil que o A contribuiu e os 10 mil com que o B contribuiu. Esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro, olha, eu te contei a historinha e coloquei lá na conta do banco e no conta do banco está em nome da pessoa jurídica para você entender isso bem. Os 20 mil reais, portanto, eles pertencem à pessoa jurídica. Para que precisa desses 20 mil reais? Para começar um negócio, vai alugar alguma coisa, vai contratar empregado, vai comprar mercadoria, tem que ter um patrimônio para iniciar um negócio. Né? Esses 20 mil reais, então, pertencem a quem? A pessoa jurídica. Esses 20 mil reais são do sócio? Não. Eles pertencem à pessoa jurídica. Eles servem para quê também esses 20 mil reais? Eles servem para que, se eventualmente algum credor for cobrar da sociedade, verificar se existe lá, né, algum patrimônio. No caso, estava depositado no banco. O que pode acontecer e normal? Olha, dos 20 mil reais já foram gastos para alugar, comprar maquinário, comprar mercadoria, foram já gastos 10 mil reais. Né? Então, se eventualmente tiver um credor, daqueles 20, se não entrou nenhum valor no caixa, vão sobrar apenas os outros 10 mil reais. E serão apenas esses 10 mil reais que vão aí, né, responder por aquela atividade. Mas eu quero que você entenda isso. Quando fala em capital, é o valor que cada sócio contribuiu para o empreendimento, que tem que ser expresso em moeda corrente, né? Mas ele pode ser integralizado,
ele pode ser pago pelo sócio com qualquer bem. Como assim qualquer bem? Imagina que o sócio não tem os 10 mil ou 100 mil, vamos colocar um valor maior, mas ele possui uma loja que vai funcionar aquela atividade econômica. E aí ele transfere a loja de 100 mil também, mudei o valor de 100 mil, né? B tem uma loja, transfere a loja para a pessoa jurídica. O A, portanto, deposita lá os 100 mil reais. Qual que é o capital social? 200 mil reais. Uma parte foi em dinheiro e o outro foi em bens. Tá? Então, são aí o capital social ele pode ser integrado em dinheiro, pode ser integralizado em bens suscetíveis de avaliação econômica, né? Por exemplo, pode ser integralizado com um rim? Com um rim, não. Porque o rim, além de ser um bem preciosíssimo para a sua vida, só que ele não é suscetível de avaliação econômica. O capital social também pode ser integralizado com crédito. Como assim crédito? Imagine que você tem lá uma nota promissória, ou tem, para pegar o exemplo da nossa prova, as 5 notas promissórias no valor de 200 mil reais. O que pode ser feito? Olha, se você tem um crédito a receber e você vai tornar-se sócio de uma sociedade e os demais sócios aceitarem e a sociedade permitir, você pode transferir esses 200 mil reais, você pode transferir o crédito, a nota promissória, o crédito, então, para aquela pessoa jurídica e pagar com crédito. É claro que lá na frente, se as notas promissórias não forem pagas, a sociedade tem direito de cobrar de você os 200 mil reais. Afinal de contas, você pagou 200 mil reais com crédito. Só que, na verdade, o crédito ele não foi satisfeito. Ou seja, o devedor na nota promissória, o Marcelo, que devia a nota promissória, o Marcelo não fez o pagamento. Se o Marcelo não fez o pagamento, a sociedade não recebeu os 200 mil reais. Se a sociedade não recebeu os 200 mil reais, você que transferiu esse crédito tem que pagar agora os 200 mil reais. Essa aí é a chamada transferência pró-solvendo. Se recebeu o crédito e der quitação, isso é exceção e tem que estar escrito no contrato, né? Se a sociedade assumir aquele risco. Mas o capital social pode ser integralizado por bens, por crédito ou por dinheiro. Existe uma questão, e aí tem que colocar uma observação de todo tamanho, pelo amor de Deus. Existe uma questão aqui que é a seguinte, observação aí, ó. Na sociedade, olha só, eu tenho até medo de falar isso, que vocês acabam errando isso sempre. Então, coloca a observação. Na sociedade simples, em outros tipos societários, que não seja, observação, pelo amor de Deus, que não seja uma sociedade limitada ou por ações, sociedade anônima. Então, vamos lá, ó. Na sociedade simples e outros tipos, exceto a sociedade limitada e a sociedade anônima, o capital social pode ser integralizado por, vou colocar aqui, ó, serviços. Como assim serviço? Determinada pessoa vai prestar os seus serviços e, a partir da prestação daqueles serviços, tem a integralização do capital social. Isso acontece na sociedade simples? Pode acontecer. É comum? Não, não é. Mas pode acontecer? Pode. Porque lembre que sociedade simples é não empresária, é intelectual. Né? Então tem um pintor, tem um ator, tem um médico, um advogado. Então é do intelecto. Tá? Mas pelo amor de Deus, ó, tem até medo disso. Você tem que gravar isso bem aí. Isso vai ser cobrado de você em algum momento e você não pode errar. Na sociedade limitada ou sociedade anônima, o capital social não pode ser integralizado por serviços. É só em moeda corrente ou bens suscetíveis de avaliação econômica ou crédito também, se admitir. Mas serviços, não. Mas na sociedade simples pode? Na sociedade simples pode. É comum? Não. Não é usual.
Tá? Então, observação. Tá? Tá aqui, ó. A cota de cada sócio na sociedade é a forma que irá pagá-lo e as prestações em que o sócio se obriga, cuja contribuição consista em serviço. Né? Mas a limitada a SA não pode. Tá? As pessoas naturais incumbidas de administração das sociedades e os poderes e atribuições. O que nós estamos falando sobre administração? E aqui que se mostra uma questão básica do direito societário em se tratando de pessoa jurídica que nós não podemos confundir. Tá? Vamos falar sobre administração de sociedades. Veja, o contrato social tem que trazer para nós as pessoas que estão incumbidas na administração da sociedade. Vamos entender, olha, é cláusula do contrato social. Tá? O que é? Vamos só primeiro, antes de eu falar da administração, eu quero que você entenda a diferença entre ser sócio e administrar uma determinada sociedade. Mas para que isso nós temos que entender o seguinte. Vamos pegar uma sociedade que tem uma pessoa jurídica e que tem 2 sócios, que é a regra geral, que nós temos que ter uma pluralidade de sócios. A e B são sócios dessa pessoa jurídica. O que sócio pode fazer? Sócio pode fazer tudo naquela sociedade, desde que não seja vedado por lei e desde que não que extrapole a sua competência. Então, nós temos que saber qual é a competência de sócio. E para você entender isso bem, você tem que entender que sócio tem competência sobre a pessoa jurídica. Como assim? Nós temos um contrato social. Se os sócios, em se tratando de pessoas, sociedade simples, se eles desejarem, eles podem modificar esse contrato social. Né? E aí já pego aqui para vocês e falo o seguinte, ó. Em se tratando de modificações do contrato social que envolvam qualquer uma das cláusulas do artigo 997, ou, por exemplo, vai mudar o nome, vai mudar o objeto, vai mudar a sede, vai mudar o nome do sócio, vai entrar um outro sócio, vai mudar o capital, vai aumentar ou vai diminuir. Se for alterar o contrato social, se for mudar, o que está falando aqui o artigo 999, ó, as modificações do contrato social que tem objeto das matérias do artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios. Então, as matérias do artigo 997 precisa da anuência do consentimento de todos os sócios. Então, precisa do consentimento, por exemplo, do A e do B, se for aumentar o capital social, se for mudar o nome daquela sociedade, e nós temos que analisar todos do inciso 1 ao 8, salvo outras matérias fora do inciso 1 ao 8, que aí sim são por maioria absoluta de votos. Então, eu estava te falando o seguinte, uma pessoa jurídica tem sócios. O que o sócio decide? Tudo aquilo que é da sua competência. Mudança de contrato social, deliberação sobre o lucro eventual daquela atividade e sobre a sua distribuição, os rumos do negócio, as diretrizes que aquele negócio vai tomar, né? Agora, isso dá todo esse direito para o sócio. O sócio tem direito de ser sócio. Vamos falar bem sobre isso, melhor lá na sociedade limitada, que a gente vai aprofundar, que a gente está vendo mais as regras gerais. Mas vamos pegar a nossa sociedade ali, ó, A e B. Os sócios podem fazer tudo nessa sociedade que tem essa pessoa jurídica. Por que eles podem fazer tudo? Por que eles podem fazer tudo? Porque nós não temos a figura de um administrador definido em contrato social. Eu volto aqui, deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui primeiro. Nesse caso precisa da exclusão de todos. Na sociedade, mas é só nela, tá? Porque nós estamos nela ainda na sociedade simples, tá? Por que vai precisar da exclusão
a exclusão de um sócio vai precisar da anuência de todos? Porque tá aqui, ó. Para trocar o sócio, nome, nacionalidade, estado civil, providência, é o inciso 1 do artigo 997. Para mudar as modificações que tem o inciso 1 do artigo 997, precisa do quê? Do consentimento de todos os sócios. Mas isso na sociedade, sim. Lá na sociedade limitada vai mudar um pouquinho. Tá? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui, ó. A pessoa jurídica, então, essa sociedade nossa tem 2 sócios, e no contrato social não está dizendo quem é o administrador. Ah, mas pode isso? Você acabou de falar que todo contrato social tem que ter aqui, ó, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, os seus poderes e atribuições. Pode. Sabe por quê? Quando não estiver escrito no contrato social quem vai administrar a sociedade, a administração compete aos sócios. Competem no plural, né? Cada um responde, cada um administra de forma isolada, tá? O que é administrar? O que é administrar? E para isso eu vou mudar um pouquinho aqui o exemplo. Pegar a mesma sociedade, tem sócio A e B, tá? O que essa sociedade tem? Tem sócios. Só que no contrato, olha como é que vai mudar a figura. No contrato social, está informado para nós que a administração será realizada por Marcelo. Então, Marcelo é que vai administrar aquela sociedade e está escrito no contrato. E compete a Marcelo a administração de forma individual. Eu pergunto, os sócios podem contratar em nome daquela sociedade? Eles são sócios da pessoa jurídica da sociedade. Os sócios podem contratar empregado, os sócios podem contrair empréstimo, o sócio pode nomear advogado, o sócio pode receber citação, o sócio pode representar aquela sociedade perante uma ação judicial. Os sócios podem? Me ajudem aí, falem, manifestem aí, por favor. Sim ou não? Os sócios podem? Sim, pode. Não pode, não. Não pode? Pode não. Por que não pode? Porque o sócio é sócio. Quais são os poderes e atribuições de um sócio? Olha, os sócios podem nomear e destituir o administrador judicial. O sócio, o administrador judicial não, perdão. O administrador, porque eu estou lá na matéria de falha. Sócios podem nomear e destituir o administrador. Os sócios podem, nesse exemplo nosso aqui, porque tem um administrador nomeado no contrato, ó, e eu disse que o administrador é que vai fazer a administração, a gestão daquele negócio de forma individual. Os sócios podem destituí-lo, se não gostarem. Os sócios podem modificar o contrato social. Os sócios podem traçar diretrizes para o administrador, mas a representação da sociedade compete ao administrador. Então, nós temos que separar bem o que é ou o que são funções de sócio e o que é uma função de administrador. No caso aqui, eu coloquei o Marcelo justamente para o administrador ser um terceiro, né? E esse administrador estar aqui por meio de um contrato, realizando a administração daquela sociedade, tá? Nesse aspecto, veja, o sócio tem a função de sócio, que são funções distintas. O que é uma função de administrar? Mais uma vez, ó, é de representar a sociedade. O que é representar a sociedade? Além de fazer a gestão dos negócios, a função principal é de representação. É o administrador que contrata, é o administrador que demite, é o administrador
vai pegar um empréstimo bancário, é o administrador que vai contratar um advogado que vai representar aquela atividade por todos os meios oficiais. Nós temos que lembrar sempre que as pessoas jurídicas, em que pesem serem pessoas, né, titulares de direitos e obrigações no ordenamento jurídico, elas precisam, para exercer os seus atos, da chamada representação especial. O que é essa representação especial? É justamente uma pessoa que vai administrar aquela pessoa jurídica, é aquela pessoa que vai representar a pessoa jurídica, né? No sentido de que a pessoa jurídica por si só não consegue exercer os atos, precisa dessa representação especial. Mas o que eu chamo a atenção, e não sei se fui claro nesse aspecto, sócio tem as suas competências enquanto sócio, e administrador é administrador, né? Que representa. Sócio pode fazer tudo aquilo que não for vedado em lei, mas a partir do momento que tem representação, o sócio não pode fazer assim. Qual que é a grande dúvida? Eu tenho certeza. Nós estamos acostumados nos tipos menores de sociedade, que é aquele primeiro exemplo que nós trabalhamos, em que ao mesmo tempo os sócios cumulam ou acumulam funções, melhor dizendo. Qual que é esse tipo de sócio? Olha, o Antônio, além de ser sócio, então ele tem a função de sócio, definida no contrato, ele além de ser sócio, é também administrador. Inclusive, tem até uma figura que vocês já podem ter ouvido, não é uma figura técnica, mas é uma figura muito usual, é o chamado sócio administrador. Ele tem duas funções, ele é sócio e administrador. A mesma coisa acontece com o B aqui, ó. Além de ser sócio, B também é administrador. Então, existem duas figuras que se fundem, né? Mas existem tempos próprios. O A, nesse caso, está administrando não porque ele é sócio, mas porque além de ser sócio, ele também é administrador. Se o contrato social não informar quem administra, a administração compete aos sócios. Agora, o contrato social pode informar que quem vai administrar é só o A, ou é o A mais o B em conjunto ou em separado. O A vai administrar de forma isolada e o B também vai administrar de forma isolada. Não importa, isso vai estar escrito lá no contrato. Ou a administração vai ser por um terceiro, lembra lá do Marcelo? Pode ser um terceiro, o Marcelo. Fato é que se nada tiver escrito no contrato, a administração compete aos dois sócios e cada um, né, administra de forma isolada. Tá bom? Todos têm poder de representação. O professor. Pois não. Existe alguma regra geral para ser um administrador em alguma empresa? Porque eu vejo que tem sociedades aí onde você tem um maior investimento e você fica como sócio, ou seja, você é aquele sócio que tem mais grande parte ali do investimento. Seu sócio controlador. Isso, você por si só se torna administrador? Não. Por exceção, não? Não, você é o sócio controlador. Você vai ser o sócio controlador. Veja, vamos pegar uma sociedade anônima, que isso acontece. Vamos pegar uma sociedade anônima que todo mundo conhece. Petrobras. Tá bom? Quem que é o sócio controlador da Petrobras? Aqui vai ficar bem fácil a gente entender. Quem que é o sócio controlador? Quem que tem mais do que 50% das ações da Petrobras ordinárias e, portanto, manda na Petrobras, controla aquela Petrobras, tem o maior investimento, para utilizar a expressão que você trouxe. A União, o Brasil, né? Quem que são os demais acionistas da Petrobras? Os demais acionistas estão no mercado. Veja, a União, o Brasil, é o administrador da Petrobras? Não, não é. Tem lá o presidente, que foi trocado recentemente, tem o conselho de administração, que também houve uma mudança lá em algumas cadeiras, que
na sua grande maioria, foram indicados por quem? Por quem tem maior poder. Presidente. Pelo acionista controlador. Quem que é o acionista controlador? A União, o Brasil, né? Foi pelo presidente da República, não o presidente da Petrobras, né? Por meio do Ministério de Minas e Energia, que é o detentor lá das ações da Petrobras. Então consegue ver? O acionista é o sócio. Ele tem poder de nomear, de destituir, mas não quer dizer que ele vai ser o administrador. E o ideal é que nem seja, né? Se você é sócio ou acionista, você tem que colocar pessoas que vão única e exclusivamente full-time ficarem na administração daquele negócio. O sócio pensa os rumos do negócio, o sócio pensa os rumos do negócio, as diretrizes, e o administrador vai fazer a gestão da melhor forma, né? Quanto maior vai sendo o negócio, mais estratificado vão ficando essas funções. Nós conseguimos visualizar melhor essa dissociação. Por isso eu trouxe o exemplo da Petrobras. A gente consegue ver isso nitidamente. E tanto que o sócio é a União, o Brasil. Só para ver que o Brasil não é o Brasil que está administrando. Quem está administrando são outras pessoas que foram nomeadas pelos acionistas, né? Mas quanto menor o negócio, é provável que os sócios façam tudo, chuta com a perna direita e com a perna esquerda. Além de ser sócios, também são administradores. Mas a partir do momento em que o negócio vai ficando maior, vai tomando uma roupagem maior, vai tendo estratificação, nós vamos tendo as administrações, ou a administração mais profissional, né? Que são os alunos aí do curso de administração de empresa, que tem uma formação técnica para isso. Entendeu? Entendi. Era essa a dúvida? Era essa dúvida e surgiu várias outras, mas depois... Não, mas a gente vai trabalhar muito com direito societário e veja, não se preocupe muito com isso. Esse primeiro empresarial nosso, ele teve uma mudança, um pouco da nossa mudança, que ele é teoria da empresa, contratos sociais, contratos empresariais, que ainda vou trabalhar com vocês. Mas essa matéria de direito societário mesmo, profundamente, é o próximo semestre, que aí trata da sociedade anônima, e aí a gente aprende direito societário de forma real mesmo, né? Mas a gente vai trabalhando com isso, vai surgindo as dúvidas, no próprio tema de sociedade limitada também, nós vamos trabalhar bem com isso, e as dúvidas vão surgindo e pode ir falando aí comigo, tá bom? Ô, professor, só uma pergunta. Nesse Claro. caso, a Petrobras aí, se ela quiser se recompor como, ou seja, vamos supor, a União comprar toda essa outra parte para tornar-se a empresa novamente o que ela era antes, é possível ou não? É possível, né? Aí nós temos a possibilidade do fechamento do capital, lá na lei de sociedade anônima, existe sim essa possibilidade, ela vai fazer uma oferta por todas as ações que estão no mercado. E essa oferta ela é vinculativa, né, para poder justamente fechar esse capital social. E aí vai ser analisado se vai ser o valor de mercado das ações ou se vai ser o valor patrimonial da própria sociedade, o que for mais importante, para o que for mais o que for melhor para o sócio, para o acionista. Só que ninguém pode fazer isso. Porque você imagina uma sociedade dessa que tem um volume muito grande na Bolsa de Valores, a Petrobras, se ela faz isso, é uma característica inequívoca de intervenção do Estado na economia. Se tem uma intervenção do Estado na economia, desestabiliza completamente o mercado financeiro, né? Ao meu sentir, e aí é uma questão particular minha, né, uma visão assim econômica, o caminho ideal é que o Estado não fique o Estado não fique como agente econômico. Porque quando o Estado fica como agente econômico, o Estado intervindo em questões fundamentais, como é o petróleo e a distribuição de gasolina, por exemplo, ele intervém na economia e, intervindo na economia, gera uma série de outros fatores, inflação, desemprego, porque dá uma desestabilização econômica, né, e fuga principalmente de capitais. Eu entendo que o Estado não pode ser agente econômico. O ideal é que haja concorrência e desestatização. Hoje o preço da gasolina está muito... Eu estou só fazendo um parênteses, perdão, fugindo. Sim, não, pode prosseguir. O preço da gasolina está muito alto. O preço da gasolina hoje está muito alto. Haveria necessidade de se fazer uma intervenção para poder baixar o valor da gasolina. Foi justamente o que a Dilma fez
e culminou no que culminou, nos prejuízos bilionários para a Petrobras, né? Tentar maquiar o preço do petróleo a custo de prejuízo para a própria companhia. Causa um prejuízo dos investidores, causa uma fuga de capital. Ah, mas se não tivesse intervenção, nunca vai baixar o preço do petróleo. Não, não é assim que funcionam as coisas, não. A gente tinha as telefone era caro. Né? É lógico que a tecnologia também influenciou muito nisso. A tecnologia barateou, hoje tem todo mundo a celular, essa questão é outro mundo. Mas a partir do momento em que você abre a possibilidade de desestatização da privatização, você tem a possibilidade de uma maior concorrência. E aí a maior concorrência, lógico que não era um passe de mágica no primeiro momento. Com o tempo, a probabilidade é que o preço do petróleo ou o preço da gasolina, o produto final, seja menor para o consumidor. E além disso, nós temos que entender também que a tecnologia vai ajudando, né? Isso, é verdade. Em poucos anos aí não vai se falar mais tanto em combustível fóssil, tem outras formas de exploração, enfim. Mas o fato é que o Estado ficar sendo um agente econômico é uma tragédia, né? Porque gera o preço alto da combustível. Por que gera o preço alto do combustível? Gera única e exclusivamente porque praticamente o que nós temos aqui é um monopólio. Não é um monopólio legal, porque pode ter concorrência, mas ninguém consegue entrar, né? Uhum. Entendi. Essa questão aí das fontes renováveis que está tendo agora, como carro que vem aí está passando a ser elétrico, essas coisas, a tendência é essa que você falou mesmo, é a diminuição da utilização da matriz fóssil, né? Isso. Aí, e que não vai parar, não vai parar, né? Porque eu vejo muita dificuldade na humanidade parar de utilizar, por exemplo, plástico. Ou utilizar o petróleo, ele vai ser utilizado. Mas nos veículos tem uma possibilidade de diminuir consideravelmente, tudo em função do avanço tecnológico, né? Na possibilidade de produção de energia, no avanço tecnológico mesmo dos veículos. Então, professor, obrigado, viu? Nada. Então, dando continuidade, nosso contrato social também tem que ter os sócios e também tem que ter as pessoas que vão administrar. Se eventualmente não existir o nome dos administradores no contrato, os sócios vão administrar de forma individual. Também tem a participação dos sócios nos lucros e nas perdas. É claro que não pode existir nenhum tipo de sociedade em que um sócio fique só com lucro e o outro só com prejuízo. Não tem, né? Os sócios terão lucros e perdas proporcional àquilo que eles contribuíram para a constituição da sociedade. Quando eu falo proporcional ao que contribuiu na sociedade, é o seguinte: um sócio tem 90%, né, e o outro sócio tem 10%. Se for a situação do sócio responder, a regra geral é que um responde com 90%, o outro responde com 10%. Mas, por outro lado, entendo o lucro, um recebe 90% do lucro e o outro recebe 10%. Reforço, se for a sociedade de o sócio responder com as perdas. Por quê? Porque na sociedade simples, fica a critério dos sócios estipularem no próprio contrato se os sócios respondem ou não subsidiariamente. O que é subsidiariamente? Primeiro cobra da pessoa jurídica e depois vai cobrar aí dos sócios, né? Então, se os sócios respondem ou não pelas obrigações sociais. O que é o mais usual? O mais usual é colocar uma cláusula que os sócios não respondem. Agora, existem sociedades, e aí eu vou destacar a sociedade registrada lá na OAB, que é a sociedade de advogado. Na sociedade de advogado, por expressa disposição de lei, que refere-se à criação da sociedade de advogado, está expresso lá, os sócios devem, os sócios devem responder com todo o seu patrimônio pessoal, depois, claro, de cobrado da sociedade. Então, primeiro cobra da sociedade e depois pode cobrar do sócio. Não existe a possibilidade dos sócios não responderem com o seu patrimônio pessoal, tá bom?
Mas na sociedade simples tem a regra que responde ou não. E se o contrato não trouxer, se o contrato for silente em se tratando de sociedade simples, o contrato não fala nada. Você está analisando o contrato social e no contrato não fala se o sócio responde ou não responde. Se não tiver nada escrito, mais uma vez, tá, gente? Estou no contrato de sociedade simples. Se não tiver nada escrito, os sócios respondem. Tá? Os sócios respondem. Porque tem um artiguinho, depois eu vou fazer uma leitura, eu convido a vocês a fazer uma leitura aqui do capítulo de sociedade simples. Vocês vão se deparar com um artigo que vai trazer aqui pra gente que os sócios respondem com todo o seu patrimônio pessoal, pelas obrigações sociais, né? Ressalvado o benefício de ordem, que está lá no artigo 1024. O que fala lá o artigo 1024? Os bens particulares dos sócios não podem ser executados pelas dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Mas o 1023 é o que acabei de falar, se não tiver nada escrito no contrato. Se os bens das sociedades não cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção que participaram nas perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então, o sócio A responde com 90%, se for o caso, e o sócio B com 10%, a não ser que tenha uma cláusula de solidariedade. Mas a cláusula de solidariedade tem que ser expressa. Oi, pois não. Ô, professor, Pois não. O sócio, por exemplo, tem uma sociedade e esse sócio ele contrai uma dívida, correto? Nome dele ou nome da sociedade? Isso. Ele contrai a dívida. E em nome nesse da, caso, desculpa, só me responde. Em nome dele ou em nome da sociedade? Em nome da sociedade. Ah, tá. Só que, acho que, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Eu estou perguntando isso porque eu vi no vídeo aqui, o qual eu estava estudando, que tem uma hipótese que ele não pode optar, nesse caso, para aquela questão da ordem de pagamento. Ou seja, primeiro vai ser executado os seus bens, enquanto dos outros será excluído por último. E dele sempre, da empresa por último. E dele sempre o primeiro. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer aí, mas é mais ou menos assim. Entendo, sim. Eu vou reformular essa pergunta depois. Não tem problema não. Eu vou conversando com você aí, você vai me falando se eu conseguir entender o que é o questionamento. Veja. A pergunta que você está me trazendo é a seguinte, olha. Eu acho que é essa. Existe uma sociedade, existe uma pessoa jurídica, e aí nós temos dois sócios, por exemplo. O sócio B, imagina a seguinte situação. Ele não... Olha, eu estou te falando. E pode ser essa a situação. Ele não tem poder de administração. Ele poderia contratar em nome da sociedade? Qual que é a resposta? Não. Ele não poderia, porque ele não é administrador. O administrador é o sócio A ou o administrador é um terceiro. Ele poderia contratar em nome da sociedade? Não. Descumprindo o contrato social, ou descumprindo os poderes que ele tem, ele vai lá e contrata em nome da sociedade, em nome da pessoa jurídica. Teoria da aparência, ele se mostra como administrador, vai lá e contrata em nome da sociedade. Tá? Só que, olha, ele não poderia contratar em nome da sociedade. Um belo dia, o credor vai executar. O credor vai executar a sociedade, a pessoa jurídica? Ele pode, mas vai chegar lá e falar, não, essa pessoa não tem poder de administração. Então, o credor pode, olha, pelo abuso cometido pelo sócio, o credor pode executar diretamente os bens daquele sócio. Eu não sei se essa é uma das opções que você trouxe. Essa mesmo. É essa mesmo, né? Então, pode executar os bens do sócio, por quê? Porque ele não tinha poder de representação. Agora, imaginemos que ele tinha poder de representação. É o sócio A. O sócio vai lá e contrata tudo sem abuso, sem extrapolar os seus poderes, tudo dentro de uma regularidade, né? E imaginemos que seja uma sociedade em que o sócio não responde com o seu patrimônio pessoal. O sócio não responde e o sócio A faz tudo dentro da normalidade, porque o sócio A também é administrador.
Se nós estamos dentro de uma regularidade do poder de administração, olha o que eu estou te falando. Nós estamos dentro de uma regularidade do poder de administração. O sócio não exerceu, o administrador. Ali a gente esquece até a palavrinha sócio, né? Porque ele está ali administrado, ele está administrando, ele é um sócio administrador. Então esse administrador não extrapolou, muito pelo contrário, ele utilizou dos poderes regulares de gestão. Nesse caso, quem vai responder é a pessoa jurídica, porque quem responde pelo sucesso ou pelo insucesso é a pessoa jurídica, desde que seja realizado dentro de uma regularidade. Se extrapola, como que um sócio pode extrapolar? Ele vai descumprir o que está no contrato social, no administrador também, ou o sócio, ou ele vai descumprir um preceito de lei, um preceito legal. Aí, nesse caso, ele age sem ter poder. É a mesma coisa. Pensa o seguinte, se você não tem poder para poder vender um veículo automotor meu carro, você pode vender? Pode. Se alguém comprar, é um problema meu que não te dei poder nenhum? Não. Vai ser um problema seu que fez algo que não tinha poder para fazer com aquela pessoa para quem você vendeu aquele veículo. Em outras palavras, todos aqueles que praticam um ato sem ter poder para realizá-lo, respondem pessoalmente. Era isso? Oi? Deve ter caído aí. Tá funcionando aí, gente? Me dá um sinalzinho aí. Tá sim. Tá funcionando. Não, mas então era isso mesmo, né? Era isso mesmo, exatamente. Então tá bom. Tá? Vamos continuar aqui então, gente. Ó, vamos continuar aqui falando dos direitos e obrigações. Eu já falei bastante sobre isso, né? De sócio. Eu vou só refinar essas ideias. Vou caminhando aqui para o final de forma um pouquinho mais rápida. Eu vou fazer aqui com você. Vou pedir desculpa um pouquinho. Vou extrapolar aqui mais uns 14 minutos. Mas não vou ultrapassar das 10 horas. Tá? É porque teve a correção da prova. Eu quero fechar esse tópico com os senhores. Peço desculpa aí também com isso. Mas não vou passar das 10 horas, não. Que é o que nós já fizemos aí. Hoje eu vou passar uns minutinhos a mais aí. Mas peço perdão. Tá? Direitos e obrigações do sócio. Quais são os direitos do sócio? Ó, direito fundamental do sócio: receber lucros. O sócio tem direito de votar nas decisões, né? Tomada de decisões. Então, tem aqui, ó. Entenda o sócio aqui dentro desse universo da pessoa jurídica. A pessoa jurídica teve lucro. O sócio tem direito de participar do lucro. O sócio tem direito, estou falando tudo regra geral, tá, gente? O que for exceção, a gente trata com exceção. O sócio tem direito de voto para a tomada das decisões sociais, das diretrizes, escolha lá do administrador. Lembra do Marcelo? O sócio tem o direito de escolher esse administrador. Esses são direitos do voto, do sócio. A partir do momento que essa sociedade se encerrar, aquele sócio tem direito no acervo social, ou seja, se sobrar patrimônio daquela sociedade, aquele valor será, o que sobrou, o acervo social, será repartido para os sócios, mas do lado dos direitos existem os deveres. Qual que é o principal dever do sócio? Integralização do capital social. Lembra do capital social? Valor necessário para a realização do objeto daquela sociedade. Os sócios têm a obrigação de integralizar o capital social, na proporção das cotas pelas quais ele subscreveu. Não se esqueçam nunca dessas duas palavrinhas. Subscrição. Ato de tornar-se responsável pelo pagamento. Então você vê lá um contrato social. O sócio A subscreveu 90% das cotas. Significa dizer que ele vai pagar pelas 90% daquelas cotas. O sócio B subscreveu 10%. Significa dizer que ele vai pagar, ele assumiu a obrigação de pagar. Agora, outra palavrinha que é o seguinte. O sócio A subscreveu e integralizou. A palavra integralizou significa que ele pagou os 90%. O sócio B subscreveu e integralizou. Significa dizer que ele pagou os 10%. Se o nosso capital social for de 100 mil reais,
os sócios têm a responsabilidade de integralizar, ou seja, pagar proporcionalmente ao valor das cotas que eles subscreveram, né? No caso, o sócio A tem que pagar 90% de 100 mil, que são R$ 90, e o sócio B tem que pagar 10% de 100 mil reais, que no nosso exemplo são 10 mil reais. Pagar no sentido de transferir, não se esqueça disso, transferir esse valor para a pessoa jurídica, transferir esse valor para a sociedade. Para você não esquecer disso nunca, quando falar em capital social, lembra do dinheiro, não precisa ser sempre dinheiro, nós falamos sobre isso, pode ser por bens, pode ser por crédito, pode ser inclusive por serviços na sociedade simples, mas não pode ser por serviço na limitada ou na SA, né? Mas quando nós falarmos em capital social, para ficar fácil, lembre que alguém depositou numa conta no banco, e o banco, na conta no banco, está em nome da pessoa jurídica. Para você não se esquecer nunca que aquele dinheiro não pertence mais aos sócios, pertence sim à sociedade, à pessoa jurídica. Tá? Então são os direitos e obrigações dos sócios, né? Os sócios também podem transferir, o sócio pode transferir as suas cotas para os demais sócios. Em se tratando de sociedade simples, essa transferência, a cessão, precisa da anuência dos demais sócios. Tá? Que mais? Depois alguma outra situação que tiver trazida para a gente, nós vamos ter que trabalhar. Né? Só nessa questão de cessão, que é muito cobrado dos senhores, é o seguinte: até 10 anos depois da averbação e modificação do contrato, você cedeu suas cotas. Só para poder pegar aqui o exemplo, ó, só para a gente entender. Tinha aqui os sócios, Antônio e Beto. Beto transferiu, claro, com a anuência de Antônio, transferiu para o Carlos, porque aqui é uma sociedade simples. Aqui é uma sociedade simples, precisa da anuência. Beto transferiu para o Carlos. Em quanto tempo o Beto continua sendo responsável? Responsável pelo quê? Por exemplo, pelas obrigações sociais, ou pela integralização do capital social. É o que está aqui trazido para a gente. Ó. O prazo fica responsável por 2 anos a partir da averbação lá no registro. Então, aqui, ó, até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, com a cessão das cotas, total ou parcial, responde o cedente, responde quem está transferindo o cedente, no nosso caso o Beto, ao cessionário perante as sociedades e terceiro pelas obrigações que tinha ao tempo que era sócio. Tá? Muito bem. Então, nós temos aí essas questões relativas aos sócios. É nula a estipulação do contrato que exclua qualquer sócio de participar de lucros e perdas. Né? Não pode, aquilo que eu disse, não pode um sócio só participar de lucros e o outro só participar das perdas. Né? A distribuição dos lucros fictícios ou lucros ilícitos causando prejuízo para a sociedade e para os credores acarreta a responsabilidade dos administradores que realizaram e dos sócios que receberam. Né? É aquela situação. Há os desvios constantes lá da pessoa jurídica causando prejuízo. Quem que vai responder? Quem fez? O administrador ou os sócios. Tá? A administração, nós falamos bem sobre a administração. Vai estar estipulada por lei ou por contrato. Né? A administração compete aos sócios se nada estiver estipulado no contrato a todos os sócios. Né? Agora, se o contrato trouxer, pode ter a administração de um terceiro, tá? Nesse sentido. Responde o sócio pelos casos que causar prejuízo. O artigo 1011 ele é importante. Ele é importante. Ó. O administrador da sociedade deverá, no exercício das suas funções, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e pobre costuma ter na administração dos seus próprios bens. E eu vou além. Ele não pode ter só o cuidado e a diligência que administra os seus próprios bens. Ele tem que ter mais cuidado. O cuidado dele tem que ser maior.
Porque quando os bens são seus, você faz aquilo que você melhor lhe aprouver. Mas aqui são bens de terceiro, o bem é da sociedade, né? Os bens pertencem à sociedade. Então ele não pode ter ele não pode ter essa ausência de cuidado, né? Então cuidado. Se ele extrapolar essas situações, ele vai responder com todos os seus bens. Não podem ser administradores. Qualquer pessoa pode ser administrador, exceto as pessoas impedidas em lei especial e condenadas à pena que vede, ainda que temporariamente, o caso acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de perificação, de peito, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, relação de consumo e fé pública. Né? Lembrando que os servidores públicos não podem ser sócios administradores, não podem ser empresários e também não podem ser sócios administradores. Os sócios podem ser, ou os sócios não, né? Os administradores podem ser nomeados por contrato ou por ato em separado, né? E aí, as questões relativas a administradores, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos de gestão da sociedade, tá? Para que nós tenhamos a obrigação de responsabilidade dos administradores, há necessidade que nós verifiquemos se eles agiram com má fé no exercício das suas funções, ou seja, se for uma situação de regularidade de administração da sociedade, né, não há que se falar aí em responsabilidade dos administradores. Agora, se eles agiram em desacordo com o contrato social ou em desacordo com a lei, eles vão responder. Tá bom? Vou parar aqui na relação com terceiros. E aí eu vou precisar que vocês me lembrem na próxima aula. E eu entro em sociedade limitada, já dando essa continuidade aqui na nossa sociedade. E já falo de tudo. É rapidinho, eu termino aqui. Mas vai ficar, já está bem cansativo e muita informação. Tá? Já não está adiantando ficar falando muito sobre isso aqui, não. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua aí. Tranquilo? Deixa eu só encerrar o vídeo.